Olá pessoal, como vão? Eu estou abrindo esse vídeo aqui para a gente falar um pouquinho. Queria estar falando de notícias melhores, porém é o que a gente tem hoje, né? A notícia que o CREF São Paulo, né, sob a presidência do Nelson Leme da Silva Júnior, aprovou uma resolução, a resolução CREF 4/SP 151 de 2022, falando sobre a regulamentação da orientação dos profissionais de educação física em relação aos suplementos nutricionais, né? Teve muita conversa, muita troca de mensagem, apoio entre associações e conselhos, e até então que parece o Conselho de São Paulo ele está meio que sozinho nessa luta, e alguns outros conselhos não estão tanto que aprovando. Enfim, o que a gente precisa falar? Essa resolução ela prevê que os profissionais de educação física orientem quanto ao uso de suplementos. O marco da suplementação ela teve uma modificação há pouco tempo, que a gente só tinha portaria de suplementos para atletas, e os suplementos foram segmentados em diversas outras vertentes aí, na nutrição clínica, nutrição hospitalar e também a de suplementação para atletas, né? A gente já sabe dos problemas que esse mercado oferece, né? Toda vez que existe um boom, seja do lado da ciência, seja do lado prático, ou de algum guru, ou de algum interesse de empresa, ele se aquece bastante, e toda vez que ele se aquece, ele chama a atenção de pessoas que querem aproveitar. Afinal de contas, nós estamos no Brasil. Então, sempre que isso acontece, a gente tem que ficar um pouco mais atento. Eu estou falando para vocês porque nós temos hoje um pouco mais de 700 marcas, de suplementos no Brasil. Várias delas sem compromisso com padronização, diria a maioria, sem compromisso com a padronização dos seus suplementos. Eles fazem uma tabela nutricional, variam a matéria-prima, variam a fórmula do produto, e nem por isso eles modificam essa tabela nutricional. Dizem que é uma proteína e é outra, que é uma empresa e é outra fornecedora, que é uma matéria-prima e na verdade é outra. Dizem que é proteína e às vezes tem maltodestrina no lugar. Então é um mercado bem complicado, porque a Anvisa, que é a responsável pela fiscalização, também não consegue fazer. Então, pessoal, toda vez que existe uma notícia que aquece o mercado, ela traz de volta alguns fantasmas que estão sendo combatidos desde 2012, ok? Algumas empresas quebraram, algumas empresas foram geradas a partir de então, e o que é importante perceber, nem sempre as empresas, as grandes, ditas grandes empresas que estão na feira, nas grandes feiras, nem sempre elas representam o mercado de suplementos e nem sempre elas são as mais corretas, tá? Inclusive a dita maior do mercado já foi fechada 2 vezes por adulteração de produtos. Então olha só, quando eu abro espaço para outros profissionais de saúde que não têm competência para orientar nutriente fazerem, é a mesma coisa de eu falar, o nutricionista ele não pode prescrever treino, mas ele pode orientar. Não orienta o treino. O farmacêutico ele pode orientar os suplementos nutricionais. O nutricionista então pode orientar em relação ao fármaco. Ele não prescreveu. Prescrever é colocar no papel nome, sobrenome, qual a dosagem, posologia, qual o veículo que vai ser utilizado, qual a dosagem, quantas vezes por dia. Isso é prescrição. Mas nós estamos falando de nutriente, e o nutriente ele não necessita necessariamente de uma prescrição para ser comprado. Por isso a facilidade de se criar uma resolução de um conselho só, onde ele diz que os profissionais estão aptos, que têm habilidades e competências, e não as têm, ok?
Se vocês pegarem para ler a resolução do CREF São Paulo 151/2022, eles complementam várias coisas. Que existe uma severa regulamentação contra a indicação de fármacos e contra a proposição de dietas e planos alimentares. Se eles se retessem só a isso, eles já teriam um trabalho para uns 10 anos. Porque é infinita a quantidade de profissionais e não profissionais de educação física que recomendam o uso de esteroides anabólicos, peptídeos, suplementos, prescrevem dietas, eles fazem combos. E são muitos os profissionais de educação física que são patrocinados de laboratórios undergrounds de esteroide. Eu estou falando de esteroide produzido dentro de um quintal, que tem regulamentação zero, não tem controle nenhum. E os profissionais de educação física são os maiores orientadores do uso desse tipo de fármaco. Assim como os profissionais de educação física são os maiores orientadores da venda de suplementos alimentares, mais do que os nutricionistas. Como se o suplemento nutricional fosse responsável por algum objetivo, seja emagrecimento, performance, melhora do quadro de saúde, sem antes eu ter preocupação com a alimentação saudável e equilibrada, né? Na resolução CREF São Paulo 151/2022, eles se dizem que são reconhecidos há 25 anos, né? A educação física é reconhecida na Lei 9.696 de 1º de setembro de 1998. Ao passo que a nutrição, ela também é reconhecida há 44 anos, 20 anos a mais, na Lei 6.583 de 20 de outubro de 1978. Tá? Se a gente for perceber, é fácil você ver que o Conselho Federal ele diz que a competência do nutricionista para a prescrição de suplementos nutricionais está estabelecida no inciso 7º do artigo 4º da Lei 8.234/91 e no artigo 1º da resolução do CFN número 390/06. E de acordo com a resolução do CFN 380/2005, é considerada atividade complementar do nutricionista nas áreas de nutrição clínica, saúde coletiva, nutrição no exercício e esporte. Então é uma atividade considerada complementar do nutricionista. Quem trabalha com nutriente é nutricionista, ok? A prescrição de suplementos nutricionais, quando indispensável para suprir necessidades nutricionais específicas, previstas no artigo 2º da resolução do CFN número 390/06, deve ter caráter de suplementação do plano alimentar do cliente e não de substituição de uma alimentação saudável e equilibrada. Se o profissional de educação física não sabe orientar sobre uma alimentação saudável e equilibrada, o que ele quer meter o bedelho com o suplemento? Sendo que o suplemento é complementar à atividade estritamente feita por um nutricionista. Eu estou só levantando questões para vocês, e foi questionado assim, se o profissional de educação física não pode orientar, o nutricionista não pode ser especialista em esporte. Foi uma frase que eu ouvi hoje de um excelente profissional de educação física, mas que corrobora com essa resolução. Cara, é uma discussão muito infantil, que a gente chega rapidamente no objetivo final, né? E a gente ainda tem que falar que os suplementos nutricionais que o nutricionista pode prescrever estão listados no 2º artigo da resolução CFN 390/06, formulário de vitaminas, minerais, proteínas, aminoácidos, lipídios, ácidos graxos, carboidratos e fibras isolados ou associados entre si. Então, pessoal, competência do nutricionista. Em relação à orientação, se ela vai ser feita ou não, lógico, se for uma resolução que o CREF São Paulo agora colocou, isso ainda vai causar um pouco de reboliço. Conselho Federal de Nutrição, Conselhos Regionais de Nutrição, ASBRAN, Associação Brasileira de Nutrição Esportiva, todas elas já estão se mobilizando. Isso não dura muito tempo, mas chama a atenção. O profissional de educação física, ele tem habilidade e competência para garantir à sociedade informações técnicas e serviços de qualidade falando de suplementos nutricionais? Tanta coisa para cuidar na educação física, agora tem mais uma coisa, né? Eles estão reconhecendo essa habilidade e competência do profissional de educação física, né?
Então, isso aí a gente vai ver muita coisa ainda acontecer, então, mas é uma notícia que caiu. Pelo que eu estou vendo em relação à ASBRAM, Conselhos Regionais e Conselho Federal, alguns profissionais de educação física não apoiam essa decisão do Conselho de São Paulo. Já recebemos mensagem de outros conselhos regionais que não apoiam. Então, muito provavelmente, é mais uma notícia que causa um boom midiático e que vai colocar de novo quem no centro das atenções, o mercado de suplemento. A intenção poderia ser boa, onde os profissionais pudessem orientar alguma coisa no intuito de, é assim, mas você quer saber melhor? Vai no nutricionista. Isso não funciona, a gente sabe que isso não funciona. Se funcionasse, o profissional de educação física indicaria direto no nutricionista. Isso acontece? Talvez uns 50%, 40% dos casos. Então, o que teria que ser reforçado é uma aliança entre profissionais de nutrição, educação física, fisioterapia, biomedicina, medicina, farmacologia. Não existe, isso nunca vai acontecer. Por quê? Está todo mundo querendo fazer o seu, mas essa aliança não existe. Os conselhos mal e mal conseguem se juntarem para atender o federal. Você imagina outras profissões. Isso não acontece. Então, esse discurso de temos que nos fortalecer, tem que indicar o nutricionista, tem competência, tem habilidade, é muito bonito, mas não serve para a nossa prática. O profissional da educação física tem muita coisa para o conselho ver. Os profissionais que indicam os suplementos, os profissionais de educação física que prescrevem fármacos, os profissionais de educação física que são provisionados, que tiveram um tempo para se adequar, não se adequaram, se eles são licenciados, aí depois eles falaram que não tem que ser bacharelado, então tem um monte de gente que já trabalhava, teve que parar de trabalhar. Tem tanta coisa para o Conselho Regional de Educação Física cuidar, mas eles estão preferindo dar direcionamento para isso. Atenção, toda vez que existe uma mobilização, existe uma audiência. Por que essa audiência está sendo criada agora? Essa é uma pergunta boa de se fazer. Para que o CREF São Paulo está desprendendo energia para gerar audiência para esse tema? Se eles têm condições de orientar sobre nutriente, por que o nutricionista não tem condições de orientar sobre atividade física? Eu estou só citando nutrição e educação física porque se um tem direito de um, o outro tem direito de outro. É simples, né? Olha só, quando a gente fala de suplementos nutricionais, nós temos várias leis, nós temos várias resoluções, nós temos várias categorias. Isso aí tem que ser atendido, tá? Qual que é o principal tendão de Aquiles dessa discussão? Nutriente não precisa de uma prescrição para ser vendido. Então, se o tio da padaria te indicar um suplemento, você chegar lá e quiser comprar, você vai comprar, não precisa ser um profissional de educação física. Agora, o tio da padaria ter o direito de orientar, aí é diferente. Quando você propõe uma lei, uma resolução, onde você dá o direito de fazer isso, amigo, não tem. Não tem. Olha só, se a gente fosse falar de grade curricular, então fudeu, né? Porque o nutricionista ficou 5 anos na faculdade, fez pelo menos mais 2 de pós-graduação. Às vezes faz uma, às vezes faz 2. O cara está tentando há 9 anos entender os nutrientes. E a gente sabe que existe falha. Você imagina um profissional de educação física que não teve a bioquímica muitas vezes. Não tem a nutrição esportiva. Que na nutrição a gente tem a aula, a gente tem o estágio obrigatório. Já é difícil, né? Então é complicado porque tem muita coisa para cuidar e está direcionando para uma coisa que às vezes não vai dar muito certo. Então é o seguinte, o que a gente tem que ficar de olho é para onde que essa discussão está levando. Para onde que a discussão está levando. Como eu falei para vocês, não são todos os conselhos regionais de educação física que estão propondo. É uma exclusividade do Conselho de Educação Física de São Paulo. É uma resolução criada por eles agora, 151/2022. Se vocês jogarem no Google aí, vocês vão ver. Vocês conseguem acessar aqui pelo
Aqui pelo Instagram, vocês conseguem entrar no CREF 4, que é de São Paulo, vocês conseguem ver a resolução também. E a grande discussão é exatamente sobre reconhecer habilidades e competências para garantir à sociedade informações técnicas e serviços de qualidade, sobre orientação de suplementos nutricionais. Então essa é a grande questão. E toda vez que se mobiliza para fazer isso aí, são mobilizados pesquisadores, mídias, professores, palestras, referências, eles vão falar desse tema. A audiência que eu digo é todo mundo falando sobre esse tema, conta aí quanto tempo que vai durar. Porque a partir da hora que eles criam uma resolução dando autonomia para um profissional de uma área, reconhecendo habilidades e competências para ele orientar uma outra área, aí vai interferir, vai bater com outras leis, né? A lei 9696 da educação física fere a de 6583? Não, a resolução esbarra. Então a gente tem que ser imparcial, a gente tem que ler para ver o que é, para ver o que é a proposta. Poderia ser boa? Poderia ser boa, mas infelizmente ali dá uma desviada de caminho. Isso leva a gente pensar, como eu disse, para que gerar audiência para esse tema? Sendo que teríamos outros temas para discutir, né? Então, o profissional de educação física tem competência e habilidade para orientar o uso dos suplementos? Já acontece, pessoal, como eu estou falando para vocês, isso já acontece. Quem mais orienta o uso é profissional de educação física. Agora, se você for ver, existe a necessidade do uso? Provavelmente não. A suplementação não é uma obrigatoriedade, assim como a necessidade de uma alimentação saudável e equilibrada. E não faz sentido profissionais de outras áreas querer orientar sobre o uso dos suplementos nutricionais. Então, ainda vai ter algumas conversas em relação ao CREF, ao CRN, ao Conselho Federal. É importante dizer que os profissionais de educação física, existem alguns que discordam completamente dessa resolução, alguns pertencentes a outros conselhos regionais discordam completamente disso aí. Primeiro que eles não têm a habilidade e a competência para isso que eles estão querendo, e outra que não tem como também o conselho fiscalizar o que vai ser feito. Como é que eles querem garantir eles querem garantir uma orientação de uma coisa que nem eles vão conseguir fazer? Porque se eles conseguissem intermediar ou então ter a noção do que acontece hoje, já ia ser bom. Agora, dar o direito para eles orientarem abre precedente para muita merda. Infelizmente, no nosso país, a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente quer alguma coisa mais ampla. Mas nós estamos falando também de um país altamente capitalista. Envolve dinheiro. Peraí, mas qual o interesse do CREF 4 São Paulo em relação a suplementos? Existe conflito de interesse? Conflito de interesse entre a diretoria, consultores e o mercado de suplemento? Existe conflito de interesse entre diretorias de CREF e academias, direitos, leis, poderes, política? O mercado de suplementos, será que merece tanta audiência assim? Ou será que ele deveria passar por uma regulamentação um pouco mais fina? A Benutri, em associação com a Anvisa, tem feito um programa de automonitoramento. Em breve, vocês vão ter boas notícias, não boas, mas vocês vão ter novidades. Muita gente acha que suplementos no Brasil é só indicar e está tudo certo. Se você não sabe qual é a empresa que você indica, qual é o tipo de suplemento que você indica, você está gerando mais um problema para o seu cliente ou para o seu atleta do que às vezes benefício. E como eu disse, se a gente gera audiência para o mercado de suplementos, a gente abre precedentes para a volta de grandes fantasmas que já fuderam o mercado de suplemento no Brasil, que ainda não é bom, mas já foi muito pior. Então todo cuidado é pouco,
E toda relação, ela é existente. Essa audiência em cima desse tema está sendo criada por algum motivo. Por algum motivo, não é à toa. Então, os conselhos se divergem, profissionais de educação física se divergem em relação a essa resolução. O Conselho Regional de Nutrição, o Conselho Federal de Nutrição, a ASBRAN e a Associação Brasileira de Nutrição Esportiva não apoiam, discordam veementemente dessa resolução. Isso ainda vai causar algum problema. Só que acontece, a audiência já foi gerada. No nosso país, quando tem audiência, as coisas andam. Se for proibido, anda mais rápido ainda. Tudo que é proibido no Brasil vai mais rápido. Para que criar audiência de uma coisa completamente desnecessária? Se fosse para garantir, o profissional de educação física já orienta suplemento, sem nem precisar. Às vezes ele ganha, tem um conflitozinho de interesse, ele recebe de marcas, ele ganha os suplementos deles. Tem marca que paga aluguel de profissional de educação física. Será que não existe algum interesse comercial por trás? O presidente do Conselho Regional de Educação Física de São Paulo, professor Nelson Leme da Silva Júnior, vai ter algum trabalhinho aí com o pessoal da nutrição. Eu desejo sucesso e a gente sabe onde isso vai acabar. Vai acabar do mesmo jeito que sempre acaba, pondo dinheiro no bolso de quem já tem. Se vocês fizerem uma busca rápida, vocês vão ver que existe interesse por essa audiência e esse interesse é puramente comercial. Tem muita gente ficando rica propondo audiência e nós ficamos aqui pobres e cada vez mais doentes da cabeça, brigando por uma coisa que foi criada para gerar audiência para alguma coisa. Para alguma coisa financeira. Eles continuam ricos e nós continuamos discutindo sem ter dinheiro no bolso. Muito cuidado. Toda ideia que é plantada hoje, principalmente por quem é os caras lá de cima do dinheiro, toda ideia tem um desfecho. Por mais que essa ideia seja boa ou ruim, não interessa. O que interessa é a audiência, e essa audiência vai gerar resultados financeiros. Abre o olho aí e continue assistindo aí como vai ser os próximos episódios. O que vocês acham? O profissional de educação física tem habilidade e competência para orientar sobre o uso de suplementos nutricionais? Sim ou não? Olha só, você profissional de educação física, você não vai ficar mais rico por causa disso. Mas tem gente que vai. Tem gente que finge defender o seu interesse para ficar um pouco mais rico. E você não leva nada. Você continua trabalhando do mesmo jeito, você continua ganhando uns pozinhos ali do mesmo jeito, mais dinheiro, não vem. Não adianta nada você querer orientar o uso de suplementos nutricionais. Primeiro que eles não garantem melhora de nada na saúde, de forma isolada, sem ter alimentação, não adianta nada. Sem ter o treino e alimentação correto, um descanso correto, também não adianta nada. Então não leva a lugar nenhum. Só que tem gente que vai defender. Não, um profissional de educação física deve orientar interesses financeiros. É por isso que a audiência está sendo levantada. Poderia ser uma ideia boa? Poderia ser uma ideia boa. Se fosse feito o trabalho que deveria ser feito. Mas como nem isso está sendo feito, para que gerar essa audiência? Ideias como temos que nos fortalecer, tem que indicar profissionais e profissionais, o profissional de educação física tem competência, tem habilidade. O que é garantido por lei deve ser mantido por lei. Tá? Olha só, onde existe audiência, existe movimentação financeira. Pessoal, abre o olho aí e acompanhe as cenas dos próximos capítulos.